bem? O vídeo de hoje é o passo a passo de uma bolsa robo, que é esse modelo caracterizado pelo seu formato aqui arredondado na parte de cima. Por ser flexível, ela permite que a bolsa se ajuste ao corpo, é muito confortável, prática, seu espaço interno é bem generoso, ideal para quem precisa carregar muitos itens no dia a dia, além de ser extremamente fácil de fazer. Eu coloquei bolsos frontais aqui, bem espaçosos, e para dar um toque a mais, eu vou te mostrar como fazer essa alça trançada aqui, linda, e agregar ainda mais valor à sua peça. Essa aqui eu fiz em sarja impermeável e essa outra aqui eu fiz em algodão cru com detalhes em sintético, e achei ela linda também. Então espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Para fazer esse projeto eu vou usar aqui na parte externa uma sarja. Essa aqui é uma sarja impermeável, ela é um tecido um pouco mais encorpado do que o tricoline. Aí eu não vou estruturar, ao invés de estruturar eu vou usar para o forro o nylon dublado ou nylon acoplado. Geralmente eu uso junto com o tecido externo colado, mas aqui ele vai servir como forro e vai dar uma estruturação leve também para a bolsa. Caso você vá usar o tricoline, aí você pode fazer uma junção do tricoline com o nylon dublado e usar um outro forro, tá? Para o corpo da bolsa eu cortei no tecido externo a medida de 49 centímetros de largura por 38 centímetros de altura. Na parte inferior eu fiz caixas de leite de 7,5 por 7,5 centímetros. E aqui na parte superior, 2,5 por 1,5. Cortei duas vezes no tecido externo com essas medidas e duas vezes no forro. Aí eu vou deixar também na descrição um resumo de todas essas medidas, tá bom? Então aqui na parte externa, na frente, eu vou colocar um bolso. Para isso eu fiz uma marcação aqui a 9 centímetros, para ser uma reta. Para fazer esse bolso eu cortei a medida de 49 por 23 centímetros de altura. Uma vez na parte externa e uma vez no forro. Aí pro forro do bolso eu tô usando um nylon emborrachado, que é um nylon mais fino, para não fazer volume nesse bolso, tá? Eu vou colocar assim, direito com direito, as partes do bolso, e vou fazer duas costuras aqui fechando, nesse sentido aqui de 49 centímetros. Eu vou desvirar esse bolso agora. Aí aqui na parte superior eu vou fazer um pesponto aqui com pé de máquina. Aí agora eu vou posicionar o bolso na marcação que eu fiz aqui. O pesponto tá aqui na parte de cima. Vou prender aqui com um pesponto bem na borda e depois vou fazer essa divisão aqui bem no meio do bolso. Depois de dividir o bolso ao meio com essa costura, eu medi a partir dela 10 centímetros para cada lado e apliquei botões, tá bom? Logo após o pesponto que eu fiz na borda aqui, eu coloquei o botão. Eu usei botão de pressão, mas dá certo também o botão imantado. E agora eu vou aplicar o zíper. Eu vou usar 52 centímetros de zíper. Destacar ele, vou colocar aqui na borda com os dentinhos virados para baixo, vou colocar o outro lado também. Aí vou fazer uma costura de segurança prendendo, depois venho com o meu forro, coloco assim direito com direito e faço uma costura mais rente aos dentinhos do zíper.
Aí eu vou repetir a mesma coisa desse outro lado da bolsa. Aí eu vou aproveitar e já vou rebater aqui, virar o forro para trás e vou pespontar aqui rente à borda. Para fazer os tirantes laterais, eu cortei uma faixa de 16 centímetros por 12. Aí dobrei ao centro e depois ao meio de novo. Aí eu fiquei com 3 centímetros de largura, que é a largura das ferragens que eu tô usando, tá bom? Então, para encaixar aqui, eu cortei com 12 de largura. Aí eu vou passar 2 costuras aqui, pespontando nessas laterais. E aí eu vou dividir ao meio para usar na meia argola, né? Vou encaixar cada um aqui. Vou fazer uma costura de segurança só para deixar isso aqui preso e pronto para usar. Olha, já coloquei meu cursor aqui entrando pelo lado direito e agora eu vou prender os tirantes. Então, nesse finalzinho aqui do tecido, onde tá a caixinha de leite, eu vou colocar ele aqui alinhado e vou prender com a costura de segurança, tá? Dos dois lados. Ó, já prendi aqui, aí agora eu vou refilar esse restante aqui de zíper. Agora eu vou juntar a parte externa para um lado e o forro para o outro. E vou fechar as laterais, o fundo. E no fundo aqui do forro eu vou deixar a abertura para desvirar, tá bom? Aí agora eu vou juntar aqui para fechar todas as caixinhas de leite. Alinhando essas costuras aqui, vou abrindo e vou fechar tanto da parte externa quanto do forro. Olha, já fechei as caixas de leite do fundo e agora eu vou fechar essas aqui, que são próximas ao zíper, tá bom? Vou abrir assim o tecido, vou ajustar aqui essa costura com o meio do zíper e alinho o forro também ao mesmo tempo. Aí vou levar para a máquina e costurar aqui, tá bom? Prendendo. Aí vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Aí para manter esse fundo preso e para ele não ficar saindo, eu vou juntar as caixas de leite aqui do fundo. Ó, junto as costuras, dou uma ajeitadinha e vou fazer uma costura aqui bem na borda, só prendendo essas duas partes. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui. Pode colocar assim o volume aqui pra dentro. Olha só a costura que eu fiz aqui, prendendo, tá? Não vou até a borda não, só aqui no meio mesmo.
Aí vou juntar aqui, dobrando essa bordinha, ó, só puxar aqui que ela já encaixa no lugar. Aí vou levar para a máquina e fechar aqui com a costura bem na borda. Olha como ficou aqui a costura, fechando. Olha só como ela fica espaçosa dentro. Dá para colocar bolsos internos também, se você quiser. Para fazer a alça, eu cortei 4 faixas de tecido, medindo 50 centímetros por 4 centímetros de largura. Aí vinquei assim com ferro de passar, dobrei ao meio novamente e vou fazer uma costura bem na borda aqui, fechando essas faixas, tá? Como era um tecido listrado, bem colorido, ficou assim cada um de uma cor, aí vai facilitar na visualização do trançado. Olha, já pespontei as 4, agora eu vou juntá-las com esse pesponto, todos voltados na mesma direção, ó. Vou pegar 1, 2, 3 e 4. Ó, observe que o pesponto tá sempre do mesmo lado aqui. E vou passar uma costura aqui prendendo as 4 juntas. Eu cobri a minha régua com um papel só para facilitar a visualização de vocês, tá? Você pode prender aí em qualquer lugar e dá para fazer até sem prender, mas vai ajudar em colocar ela aqui. Vou colocar um clipe aqui em cima. Aí eu tenho, ó, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta faixa. Eu vou pegar a primeira e a terceira e vou jogar ela assim pro lado, ó, cobrindo a seguinte. Ela forma um X aqui. Aí vou pegar essas duas do meio aqui e vou cruzar. Essa aqui, ela sempre vai vir por cima. Então, passa ela aqui por cima. Vou segurar aqui, não precisa apertar muito, tá? Aí vou pegar essa desse lado aqui e vou passar por baixo. Vou pegar outra lateral e passo por cima. Aí eu vou pegar as do meio de novo e vou cruzar. Seguro aqui, pego a lateral, venho por baixo e com a outra eu venho por cima. Pego as duas do meio e cruzo. Essa lateral por baixo e essa outra por cima. Aí quando você vê que uma ficou assim mais folgada, só dá uma ajustada aqui, mas ela não é muito apertada não. Aí é só seguir agora até o fim, desse mesmo jeito. Cruzo, uma por baixo, a outra por cima. Aí aqui eu vou levar para a máquina e vou prender essa outra ponta aqui com pontinhos de segurança.
Aí, para fazer o acabamento dessas alças, eu cortei 2 faixas de tecido medindo 8 por 6 centímetros. Finquei até o centro, ó, fazendo assim. E aí, quando eu posicionar essa alça aqui, eu quero que ela fique nesse trecho aqui central, porque eu vou usar um mosquetão que é essa largura, ó, e ela fica um pouco espalhada. Então eu prendo com esses pontos aqui momentaneamente, só para não ficar bagunçado e não desmanchar, mas eu vou soltar agora na hora de prender aqui. Então dou uma juntada aqui para caber tudo nesse intervalo, desse jeito. Aí vou dobrar assim, envolvendo, ó. E aqui elas ficam quase se encontrando, desses 2 lados, tá bom? Com isso eu vou passar uma costura aqui com o pé de máquina. Agora eu vou trazer para esse lado aqui. Vou vincar. Aí passo o meu mosquetão aqui. Dobro mais ou menos aqui 1 centímetro. E vou trazer até essa parte superior aqui. Desse jeito. Aí vou fazer um retângulo aqui, prendendo tudo isso. Ajeitar a sobrinha. Aí eu vou fazer a mesma coisa com essa outra extremidade. Aí agora é só conectar a alça. E aqui a bolsa finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Para ver mais fotos dela e outras dicas de costura, a gente se vê no Instagram, @canal Maria Tissu. Vou deixar aqui as medidas da peça finalizada. Um beijo e até o próximo vídeo.